Dando continuidade ao nosso encontro, vamos chamar a Fernanda Martins com a palestra Modelando o Futuro da Mobilidade, a microsimulação como ferramenta de gestão urbana. Fernanda. Fique à vontade. Bom dia, pessoal. Primeiramente, quero agradecer ao João pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui hoje, falando desse tema que é tão importante, que é a microsimulação como ferramenta, né, na gestão urbana. Começar me apresentando, se puder passar o slide. Então, meu nome é Fernanda Martins, eu sou arquiteta urbanista, sou formada desde 2019 pela Unisociesc em Joinville, sou mestre em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal de Santa Catarina. A minha pesquisa de dissertação, ela recebeu um prêmio, né, que é o Cátedra Aberts, é um prêmio da USP, como uma das melhores dissertações em mobilidade sustentável. E eu também sou proprietária, né, da empresa FS Martins Serviços, e a gente está localizado em Florianópolis. Então, eu atuo já desde 2010 na área, né? Comecei bem jovem, como menor aprendiz, fazem 15 anos. E trabalhei muito tempo na área das concessões de rodovias com infraestrutura rodoviária, então na área rodoviária. E desde 2019, a gente vem fazendo projetos na área, na gestão urbana e na rodoviária também, e estudos, né, no planejamento urbano. Então, eu trouxe aqui alguns tópicos que eu acho que é importante a gente discutir com relação ao tema. Porque o tráfego urbano ele é um problema de gestão complexo, né? E quais são os conceitos da engenharia de tráfego e da microsimulação? Quais são os levantamentos de dados que a gente precisa fazer para elaborar essa microsimulação, né? Análises práticas, vou mostrar um pouco como é feita a calibração da rede dentro da microsimulação, o que são as matrizes origem e destinos. Vou mostrar alguns casos reais que a gente atuou voltado na gestão urbana, né, dentro, e alguns resultados também que a gente consegue extrair da simulação. Vou mostrar algumas vantagens e limitações da ferramenta também. Então, por que o tráfego urbano ele é um problema de gestão complexo? Então, existem algumas pesquisas, né, que mostram que moradores dos grandes centros do Brasil, eles passam, em média, 2 horas do seu dia no trânsito, o que equivale a 21 dias por ano. Então, no nosso deslocamento, né, nossa ida ao trabalho, vai levar o filho à escola, cerca de 2 horas por dia no trânsito é muito tempo, equivale a 21 dias por ano, né? Então, pesquisas indicam que o custo e a falta de mobilidade urbana em metrópoles brasileiras chegam a 200 bilhões anuais. Então, olha o custo que todo esse congestionamento representa, né, aos cofres públicos. Né, o que tem uma pesquisa da FGV que mostra, né, que congestionamentos nas grandes cidades causam prejuízos de até 2% no PIB brasileiro. Então, imagina se todo esse custo, esse dinheiro fosse revertido para os estudos, para pesquisas, e a gente pudesse melhorar, né, todo esse congestionamento. Fazer uma obra de trânsito sem o estudo é o mesmo que operar um paciente sem raio-x, né, um tiro no escuro, porque a gente não conhece a realidade da região que a gente está trabalhando, então fazer uma obra sem ter os dados e análise desses é um tiro no escuro. Aqui eu trouxe uma imagem de um congestionamento de São Paulo, onde tem 4 faixas, né, de trânsito por sentido e todas elas congestionadas, né? Então, com filas. Mostra que nem sempre a gente aumentar a quantidade de faixa é a melhor solução. Não está indo. Vocês conseguem mudar.
Então, quais são os conceitos da engenharia de tráfego e da microsimulação? Da onde vem esse nome engenharia de tráfego, né? Então, ela é um ramo da disciplina de engenharia de transportes, que, de acordo com o Instituto Técnico Americano, né, a engenharia de transportes aplica a tecnologia e ciência para planejar, projetar, operar e gerenciar a infraestrutura de todos os modos de transportes. Então, o objetivo da engenharia de transportes é garantir que o deslocamento das pessoas e mercadorias ele ocorra de forma segura, rápida, confortável, prática, econômica e com respeito ao meio ambiente. Então, e quem é a engenharia onde a engenharia de transportes se encaixa nesse contexto, né? Então, a engenharia de tráfego, ela é um ramo da engenharia de transportes que trata como planejamos, projetamos e operamos as ruas, as estradas, as rodovias, sempre considerando o uso do solo e a interação com os outros modos de transporte. Então, a gente vai avaliar como funciona, qual é a integração dos modos de transportes motorizados, não motorizados, dentro da engenharia de tráfego. E o que é a simulação dentro desse contexto, né? Então, a simulação ela é um experimento controlado da realidade. São modelos matemáticos e algoritmos que buscam representar e reproduzir o comportamento do tráfego em um sistema de transporte. Então, na simulação, a gente consegue testar cenários, avaliar efeitos de intervenções e prever o desempenho do trânsito simulando o mundo real. Então, é um experimento controlado que a gente consegue fazer dentro da simulação. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? São interseções semaforizadas em áreas urbanas, modos de transportes não motorizados, né? Que são a presença de pedestres, ciclistas, e a gente consegue também analisar os comprimentos de fila e os atrasos. Dentro desse contexto, a gente trouxe também quais são os elementos da engenharia de tráfego, né? E quais são as interações entre esses três componentes básicos, os usuários, o veículo e a via. Então, os veículos, eles são fabricados por diferentes usos, são diferenciados por peso e dimensão, que são as motos, os carros, os ônibus, os caminhões. Os usuários, né, são os motoristas que influenciam, né, nas características dos movimentos e eles disputam todo esse espaço com os pedestres e ciclistas. E as vias, na engenharia de tráfego, a gente se preocupa com os aspectos geométricos das vias. Então, a via ela deve ser adequada ao volume de tráfego, à velocidade, deve conter sinalização e evitar trocas de alinhamentos muito rígidos, como rampas muito inclinadas, né, curvas muito acentuadas. Então, nós, né, como pedestres, a gente precisa ter uma sinalização, né, principalmente se a gente está em algum local que a gente não conhece, para saber se a gente, né, vai para a esquerda, vai para a direita, o motorista precisa ter a sinalização para respeitar, né, e para que isso flua, né, de uma maneira ordenada. Então, entre os levantamentos, né, o que a gente precisa para fazer uma microsimulação? Quais são os dados que eu preciso conhecer? Então, no geral, se precisa das contagens de tráfego. E essas contagens, elas podem ser feitas no formato manual, onde um pesquisador vai a campo, utilizando um formulário, e ele fica, né, paralelo à via, anotando numa ficha quantos veículos passaram, né, quantos motos, quantos carros, quantos caminhões passaram naquele volume naquela via, né? A vantagem é que tem um custo operacional baixo, né? Não representa assim, um custo tão alto, a depender do tamanho da rede. E a desvantagem é que tem uma probabilidade de erro, né, na classificação maior. Então, a precisão ela não fica muito boa, porque o ser humano ele acaba viciando, né? Nossos olhos viciam, né? Então, a cada 6 horas é indicado fazer a troca, né, do profissional que está ali. E também, né, é uma situação insegura, né? Porque ele fica ali o dia todo, né? Localizado nas margens de uma via, às vezes uma via com uma grande velocidade. E isso pode ocasionar algum acidente, é um risco para a pessoa que está fazendo esse trabalho. E existem também as contagens automatizadas. Então, essas, né, que agora vem ganhando uma repercussão maior nos últimos anos, são contagens que são feitas com o uso de câmeras. Então, elas são instaladas em postes ou em outros locais, né, é feita uma vistoria, uma avaliação técnica para definir o local de instalação.
E elas analisam os dados, ela grava, registra o fluxo de veículos, fica armazenado geralmente em um cartão de memória, e esses dados depois são processados e é utilizado, né, geralmente um modelo, né, pode ser uma ferramenta por inteligência artificial, muitas vezes, e são modelos que já foram treinados para que seja possível reconhecer, para que o modelo consiga diferenciar o que é um carro, uma moto, um caminhão e um ônibus. Os ônibus e os caminhões, eles passam ainda por um outro processamento, a depender do nível da análise, né, para fazer a classificação por eixos, que é conforme a tabela do DENIT, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, a vantagem, né, das contagens automatizadas é a instalação rápida, então é muito tranquilo, é rápido de fazer essa instalação, não causa nenhuma interferência no tráfego, ela fica lá por 24 horas, filma de dia e de noite, tem uma precisão, você tem o vídeo da contagem, então você consegue fazer a aferição se realmente o resultado que aquela empresa está te dando é o real, porque você tem o vídeo, você pode conferir. E a desvantagem é o custo, né? Como envolve uma tecnologia, né? Envolve ter um certo número de câmeras, envolve ter esse modelo treinado, ele tem um custo um pouco maior comparado com as contagens manuais. Além, né, das contagens, em alguns estudos, a gente precisa ter também as pesquisas origem e destinos. E essas, no geral, são feitas, né, por pesquisadores em campo, né? Então, são feitas para identificar aonde uma viagem inicia, que é a origem, e para onde eles vão, que é o destino. E esse é um dado que, dentro, né, da engenharia de tráfego, nos ajuda muito a identificar os padrões de viagem. Então, qual é a frequência que aquela viagem ocorre, né? Quais são os motivos, quais são as características dos viajantes? A gente tem casos que são mais viajantes, são mais caminhoneiros, outros, as viagens são viagens de longa distância, outras são de menores. Então, tudo isso a gente consegue, né, encontrar com as pesquisas origem e destino. Então, ele vai a campo também com um formulário e ele vai fazer uma entrevista, né, como mostra aqui. Em alguns casos, né, tem o apoio da polícia para fazer essa abordagem no veículo, tem toda uma sinalização, né? E como resultado da pesquisa, a gente consegue gerar linhas de desejo, né? Então, a gente leva esses dados, né, e transforma em mapa e consegue analisar como essa imagem mostra, né? Quantos veículos saíram de Natal e foram para João Pessoa? Será que saem mais de, né? Como mostra aqui, muitas viagens saem mais de João Pessoa do que de Natal. Então, esses dados, essas informações são muito importantes, né, para a microsimulação. Como eu comentei antes, né, vou mostrar um pouquinho aqui como é feita a classificação dos veículos pesados nas contagens automatizadas. Então, aqui é uma imagem, mais ou menos, né, como o modelo entende, faz a leitura de um veículo. Então, aqui, não sei se dá para enxergar, mas o caminhão mostra que ele está 0,94% de acerto. Então, o modelo que já foi treinado, ele analisa assim, ó, isso aqui é um caminhão. Eu tenho 0,94% de certeza que é um caminhão. Se o modelo, a gente consegue indicar a estatística. Olha, se você não conseguir ter certeza, até no máximo 15% de erro, eu quero que você faça um outro processamento para a gente ter certeza que isso aqui é um caminhão. Então, mais ou menos é assim que funciona a lógica de ter um modelo treinado na contagem automatizada, né? E esse dado, né, por que ele é importante? Então, a gente ter a classificação dos eixos, né, dos ônibus e dos caminhões, ela é muito importante porque é dela que a gente faz a determinação do número N, que é o número de eixos passante numa via. E é do número N que vem o dimensionamento do pavimento. Então, é desse dado que o projetista de pavimentação vai conseguir extrair, dimensionar, né, as estruturas do pavimento, as alturas, né? Então, aqui a gente tem um exemplo onde mostra que um N com 9,42 na 10 na 6, no tráfego real,
considerando que a espessura da camada asfáltica vai ser 13 centímetros. Se a gente errar a contagem de tráfego em 15%, a espessura da camada já muda para 12%. E a vida útil diminui menos 18 meses. Se a gente tem um acréscimo de 15% a mais na contagem, a espessura da camada asfáltica já vai para 14,5% e a vida útil é 16 meses a mais do que seria o tráfego real. Então, representa um custo muito maior do que a gente precisava desembolsar para aquela obra. Então, mostra como é importante as contagens, né, ter essa acurácia, né, ter essa precisão. Além das contagens, das pesquisas, origem e destinos, a gente também precisa conhecer as características físicas da via, né, para carregar lá na simulação. Então, as contagens elas vão dar uma informação que é muito importante, que é a composição da frota, qual o percentual de carros, de motos e de caminhões. A gente precisa saber a quantidade de faixas e os sentidos de circulação. A gente precisa analisar a sinalização do trânsito, se houver semáforos, qual é o tempo desse semáforo e as velocidades da via. A gente precisa saber se tem ciclofaixa, ciclovia, se existe estacionamentos na paralela e a largura das faixas. Então, o que é muito importante a gente entender é que na simulação, no geral, a gente simula a hora pico, que é a demanda horária. Então, geralmente, a gente vai extrair a maior média do ano, e dessa média do ano a gente vai extrair a hora pico, que é a maior hora da demanda do ano, que é a demanda horária, né? Então, salvo em alguns casos específicos que se quer outro tipo de análise, na simulação a gente analisa a demanda horária, é uma hora de simulação. Aqui eu trouxe um fluxograma das etapas para a gente ter uma leitura melhor de como funciona esse processo. Então, primeiro a gente vai fazer a definição da área de estudo, né? Depois a gente vai ter as nossas pesquisas origem e destino, as nossas contagens de tráfego. A gente vai também fazer algumas coletas de informações secundárias da região. Então, eu preciso conhecer a região que eu estou fazendo o meu estudo. É uma região com porto? Então, eu preciso ter essa informação. É uma região litorânea, tem um tráfego maior de turista, né? Eu preciso conhecer. Então, a gente precisa pesquisar. Não basta só simular e colocar os dados na simulação e achar que vai fazer um milagre, que não vai acontecer, né? E a gente precisa definir as nossas zonas de tráfego, né? O que são as zonas de tráfego? Para um contexto de uma cidade, se eu vou fazer uma intervenção, né, num bairro, quais são os bairros que estão mais próximos a essa intervenção? Então, essas são as zonas de impacto direto. E os bairros, né, que estão não tão próximos, um pouco mais distantes, vão ter um impacto indireto. Então, essas são as zonas de tráfego. Então, das pesquisas origem e destinos, a gente vai extrair a matriz, origem e destino, que é uma tabela com a soma, né, dessas viagens. Das contagens, a gente vai extrair o volume médio anual, né, como eu comentei, e a hora pico. Depois que a gente já conheceu a rede, já tem todas essas informações, a gente configura tudo isso, né, no modelo. Então, a gente vai informar esses dados, né, na simulação e a gente vai fazer a calibração. E aqui está uma parte que é muito importante, porque não basta também só inserir os dados e achar que a simulação, que os modelos matemáticos vão entender 100% como a simulação deve ocorrer. Muitas vezes na simulação, os fluxos acabam gerando filas onde não existem. Por isso que a gente, né, tendo o vídeo, a gente consegue fazer essa aferição. Na simulação, às vezes, os fluxos vão todos por um caminho só, enquanto na prática eles deveriam estar usando outros caminhos. Então, a gente precisa fazer esses ajustes na simulação para que a nossa rede realmente reflita o mundo real. Então, calibrar o nosso modelo antes de fazer qualquer intervenção. Depois que a gente tem a rede calibrada, aí a gente vai fazer as mudanças na infraestrutura. Seja uma mudança de sentido, uma faixa exclusiva para um ônibus, aí a gente faz as mudanças, né?
Então, a gente analisa aí a rede futura e aí extrai os dados, né, dos fluxos do projeto. Então, aqui eu trouxe um pouco, né, uma imagem de como as vias e os cruzamentos, qual é o entendimento dentro da microsimulação, né? Então, as vias, elas são como se fosse um emaranhado de fios, né, dentro da simulação, e os fios são as ruas. Como se nesse emaranhado a gente tivesse vários nós, e esses nós são representados pelos cruzamentos, que são as junções. Então, cada via é o link dentro da simulação, e as junções são os cruzamentos, né, que é a união entre algumas vias. Dentro da simulação, a gente precisa indicar quem vai ter a prioridade de movimento. Então, quais são os fluxos que vão ter passagem contínua e quais são os fluxos, né, que vão ter a placa de pare, para que a simulação reflita, né, a nossa realidade. Então, para ajudar todo esse processo, não ter que fazer tudo do zero, se importa, né, a rede já de uma base, né, de mapas. Esse é um exemplo que eu trouxe de uma grande rede lá da Paraíba, e a gente importou os dados do OpenStreetMap. Então, cada simulador usa uma base diferente, e dessa rede já vem setado as vias, né, por alguns padrões da simulação, como velocidade, e já puxa os tempos de semáforos, mas a gente precisa ajustar, porque ele traz alguns dados padrões, né? Mas metade do caminho a gente já consegue automatizar, né, das bases. Então, feito tudo isso, eu ainda preciso configurar lá na simulação, eu consigo configurar a velocidade do carro, do ônibus e das motos. Posso também criar outros tipos de veículos, não trouxe aqui, mas é livre, né? Porque a gente sabe que na prática um carro vai andar mais rápido que um ônibus ou que um caminhão. Então, por mais que a via tenha uma velocidade de 60 km por hora, na prática o carro e o ônibus, né, ou o caminhão, vão operar em velocidades diferentes. Então, a gente consegue indicar isso na simulação. E configurar diversos outros parâmetros, não vou entrar em muitos detalhes aqui. Aqui eu trouxe também um exemplo da matriz origem e destino dentro da microsimulação. Então, a gente consegue ver, né, que na área 15 para a área 8 eu tenho um fluxo de 586 viagens, e a soma da área 15 para cada área, né, para cada par origem e destino, são 653. E assim é feito essa matriz, né, para que o software faça essa leitura dos dados. Então, depois que eu inseri tudo isso, eu consigo tirar lá da ferramenta as linhas de desejo. Aqui de uma forma mais bruta, né? A visualização não fica tão bonita como a gente fazendo um mapa, né? No ArcGIS ou no QGIS. Mas aqui a gente tem as linhas de desejo, a gente consegue visualizar que quanto mais espessa for a linha, maior é o fluxo de viagens de uma origem para um destino. Então, aqui eu trouxe também a calibração da rede, onde eu indico, né? Olha, na rodovia, na PB 025, eu fiz a contagem de tráfego e eu sei que nesse ponto passam 234 veículos. Então, eu preciso, quanto que a simulação nesse ponto tá tendo de fluxo, né? Então, a simulação deu que nesse ponto tinha 248. E aqui tem um erro de 6%. 6% é ok, converge. Mas se não convergir? Então, a gente precisa calibrar e estimular, determinar, indicar para a simulação que o máximo de erro que a gente vai admitir comparando o fluxo observado do fluxo simulado. E como é feito? Como que a simulação faz? Como que o algoritmo entende isso? Ele vai repetir a simulação diversas vezes até encontrar o valor mais próximo do observado, né? Considerando, admitindo o erro que a gente indicou, seja 20%, 10%. Muitas vezes, se a gente tem uma rede com poucas contagens ou com contagens com uma aferição ruim, a gente não consegue chegar em 10%. Porque não existe caminho ou rota suficiente para o modelo encontrar aquele resultado.
Então, por isso que a gente, às vezes, né, muitas vezes a gente precisa refazer origem e destino ou ter mais informações, porque senão a gente não consegue calibrar. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, da simulação. Então, são simulações que nós fizemos. Esse primeiro exemplo aqui é uma rede de supermercados. Então, para fazer o acesso, né, nesse polo gerador de viagem, né, os veículos utilizavam a via principal, davam toda a volta na quadra para daí fazer o acesso. Isso numa via super movimentada de Florianópolis. Então, acabava dando congestionamentos e filas, né, porque é uma região com bastante semáforos. E a solução, né, mais indicada nesse caso foi a implantação de um trevo alemão. Então, foi necessário implantar um semáforo no trevo alemão para que os veículos pudessem, né, convergir à esquerda. Aqui, acho que o pessoal da técnica consegue abrir para mim o vídeo da contagem de tráfego que a gente fez, que vai mostrar que é uma região que tinha pouco espaço para implantar mais uma faixa. Então, foi um desafio. A gente consegue ver aqui o vídeo da contagem. Né, conseguimos ver que é um fluxo aqui das 5 horas, né, um fluxo intenso, né? A gente tem a presença de pedestres, de ciclistas. Pode passar. Uhum. Para voltar para a apresentação. Aqui, agora deu certo. Então, depois, né, com a solução do trevo alemão, os veículos iriam poder acessar, entrar e sair utilizando a via principal, sem ter que dar toda a volta, ocasionando, né, impactando o fluxo das pessoas que moravam aqui, e diminuindo o tempo, né, de percurso. Agora você pode abrir para mim a simulação? Aí eu vou mostrar aqui a simulação que a gente fez dessa região, né? Então, aqui, né, é o trevo alemão, que mostra, né, o fluxo passante e os veículos fazendo a conversão e, claro, né, a gente teve que fazer a compatibilização dos tempos semafóricos que já existiam ali, né? Porque senão eles não iam conseguir ter o tempo suficiente para fazer a conversão. Então, a simulação, ela, né, não mostrou nenhuma fila, nada além do esperado. Pode passar. Aqui. Esse é um outro exemplo, que foi uma implantação de uma marginal na BR-116, lá em Curitiba. Então, para quem conhece, o tráfego lá é intenso, frequente fluxo de tráfego pesado. Então, os veículos, eles utilizavam essa alça aqui para fazer o acesso direto à rodovia. E aqui era uma alça da fábrica da Renault, então, fluxo intenso de veículos. E existe né, um empreendimento novo aqui nesse ponto verde. Então, para viabilizar o acesso desse empreendimento, teve que ser implantada uma marginal nova, que ligaria essa alça da Renault direto à marginal. Então, a gente precisou simular para ver se a marginal teria capacidade de absorver esse fluxo da alça. Além disso, né, para quem vem da rodovia conseguisse utilizar a marginal para acessar o empreendimento, teve que ser implantada uma saída, né, da rodovia direto à marginal. Então, esse entrelaçamento aqui era um dado importante que a gente precisava ver se a distância ia ser suficiente para os veículos conseguirem fazer essa conversão. Então, a gente fez a simulação. Você pode mostrar para mim? É o próximo vídeo. Aqui. Então, aqui a gente consegue ver, né? A gente deslocou a alça, então eles acessam direto na marginal, até ligar a marginal existente, que era aproximadamente aqui. Os veículos, eles estão saindo, né, tranquilamente da rodovia,
Em amarelinho aqui são os contadores de tráfego que a gente consegue colocar para medir o fluxo de veículos. E o que a gente identificou aqui? Ok, é possível, a marginal é suficiente com 2 faixas para absorver esse fluxo, mas lá na frente eu precisava manter essa marginal com sentido único até mais para frente aqui, até a primeira opção de retorno à rodovia, e aí aqui em diante ele virou fluxo pista simples, no caso, né? Porque se a gente fizesse essa mudança de sentido antes, não seria suficiente. Então, não teria, se não tivesse 2 faixas disponíveis, não seria suficiente para fazer para o fluxo, para a marginal conseguir absorver esse tráfego. Pode passar, voltar para a apresentação. Opa, pulei. Esse é um outro exemplo, é uma simulação com rótula dentro de um município. Não sei se vocês conhecem a região de São Francisco do Sul, mas é uma região com porto, né? Então, fluxo pesado. E a gente tinha aqui uma situação que os fluxos não estavam bem definidos nessa interseção, então não tinha uma sinalização bem feita, não tinha prioridade de passagem bem definida. Então, foi feito até por uma outra empresa esse projeto aqui com a rótula, né, a solução de rótula vazada, que na engenharia de tráfego a gente não gosta muito, mas dependendo do fluxo de veículos, a rótula vazada ela é suficiente, mas para um tráfego alto não é indicado, porque ela gera colisões, né, os sinistros de trânsito. Então, aqui a gente tem, né, o projeto de sinalização e também, né, claro, tinha um empreendimento novo aqui, então a gente precisou viabilizar o acesso deles. Então, a gente fez a simulação. Você pode mostrar de novo? É o próximo vídeo. Que mostra, né, a rótula, né, de projeto, todas as dimensões que foram, né, indicadas lá no projeto, que os veículos conseguiam fazer, agora sim, as conversões sem nenhum atraso, sem nenhum tempo de nenhuma fila, que conseguiam entrar e sair do acesso, né, sem nenhum problema. Pode continuar. Então, esses foram os 3 exemplos que eu trouxe para vocês das simulações que a gente já fez, né? E além dessas análises, a gente consegue extrair outros dados. Sempre é personalizável para a demanda que se quer avaliar, né? Então, eu trouxe aqui exemplos do Sumo, que é uma ferramenta de código aberto. Claro que se você for lá baixar o Sumo e tentar simular, ele não vai estar com essa carinha, porque a gente já modificou o Sumo, né, dentro lá da nossa empresa. Então, a gente já criou toda uma visualização mais fácil para ficar, né, para agilizar o nosso processo. Mas ele é uma simulação de código aberto, qualquer pessoa, qualquer estudante pode baixar e começar a utilizar, sem grandes dificuldades. Mas, é claro, existem outras ferramentas que são pagas e tem né, os botões são mais fáceis, são mais tranquilos até de mexer do que o próprio Sumo, mas tem um custo elevado, né? Então, dos resultados da simulação aqui, né, da origem e destino, a gente consegue saber quantos veículos saíram da área 14 para a área 13. Olha, tive 931 carros. Eles completaram a rota? 100% completaram a rota. Qual foi a duração média da viagem, né? Tem algumas estatísticas que a gente consegue tirar. Qual a velocidade média? Então, aqui a gente já converteu em quilômetros por hora. O Sumo é um software alemão, então ele vai dar os dados em outras unidades, tem que sempre converter. Além disso, né, quando a gente tem uma via nova, então a gente não conhece o fluxo, a gente projetou uma via que não existe. A gente consegue implantar detectores e tirar da simulação os fluxos de veículos. Então, quanto de carro eu vou ter nessa via nova? Quanto de caminhão, quanto de ônibus. Eu consigo extrair isso da simulação também. Além, né, disso tudo, a gente consegue gerar mapas da rede, esse é o exemplo lá da Paraíba, onde eu consigo analisar a densidade do tráfego. Então, eu consigo configurar. Esses parâmetros aqui de
médio, moderado e alto, a gente consegue personalizar. Então, a gente consegue ver qual é a densidade, quais são os pontos da rede que a velocidade, que existe mais densidade, né? Quais são os pontos que a densidade está pior, quais estão melhores, né? A gente consegue extrair isso da simulação. Claro que aqui a gente tem uma rede super grande, mas numa situação menor, né, a gente consegue ter o resultado até por faixa. Então, aqui a gente consegue tirar também quais são as emissões de gases poluentes dessa rede, né, considerando o congestionamento. Então, ele também dá esses mapas. Quais são os riscos de acidente? Então, aqui a gente está com um zoom grande, está tudo verde, está num risco entre 20% e 35%. Mas, se eu der zoom nessa rede, eu vou conseguir ver a diferença, né? Qual é a variância da velocidade nessa rede também, né? Então, onde os veículos estão acelerando e desacelerando mais? Aqui eu trouxe um pouquinho, né? Quais são as vantagens e limitações da ferramenta? Então, toda ferramenta tem limitação. Ainda, né, por mais que os modelos matemáticos sempre vão buscar representar o cenário perfeito, não existe cenário perfeito. Então, a simulação, ela permite a criação de diferentes cenários, a gente consegue avaliar o crescimento populacional. Então, ali a gente colocou a hora pico, mas qual é a hora pico para uma projeção de 10 anos? Eu consigo simular. Quais são consigo fazer, né, avaliar as mudanças no uso do solo e verificar quais são os impactos que minha rede vai estar ocasionando com essas mudanças. Né? Quero fazer modificações do transporte público, quero dedicar uma faixa exclusiva para o ônibus. Quais são as regiões que vão ser impactadas? O que eu posso fazer para melhorar? Vai funcionar? Não vai funcionar? Vai gerar fila? Quanto de fila? Quais são os atrasos das rotas que vão ser gerados, né? Então, a gente consegue simular os impactos de mudança no tráfego, os tempos de atraso, as filas e otimizar a mobilidade urbana. E isso tudo auxilia na tomada de decisão para economia em obras, né? Porque aí a gente tem um direcionamento dos locais que são prioritários para receber uma intervenção, né? E receber investimentos. E as limitações. Então, os modelos que são muito grandes, que são muito detalhados, eles exigem um grande poder de processamento. Então, longos tempos de execução. É o modelo matemático. Quanto mais algoritmos eu tiver que indicar para a simulação, para melhorar toda a minha rede, mais pesado vai ficar. Então, tem tudo isso. Então, ele também requer dados detalhados e com precisões. Como eu mostrei antes, a informação das contagens de tráfego serem bem feitas, né? Então, a gente ter número suficiente de origem e destino para conhecer os padrões de deslocamento, ter as contagens bem feitas, as composições de tráfego, e existe um custo de desenvolvimento. Se você for usar o Sumo, você tem que usar Python. Mas, se você for usar uma ferramenta, né, que já vem pronta, você tem o custo de aquisição dessa ferramenta. Então, acho que era isso que eu queria trazer para vocês, né? Não sei se ficou claro, se alguém ficou com alguma dúvida, depois pode entrar em contato com a gente. Aqui está o meu telefone, o nosso e-mail, a nossa rede social, nosso Instagram é fmartins_engenharia. As contagens de tráfego a gente faz com um parceiro, né, que é a Rodobot. Geralmente eles já têm essa tecnologia, né, de inteligência artificial aplicada nas câmeras. Se vocês quiserem saber um pouco mais, vocês podem seguir o engenheiro Ramon Knaben no Instagram, ou a própria Rodobot. E fico à disposição, né? Agradeço pelo convite. AEA convida. Desafios e soluções na gestão de trânsito e transporte. Patrocínio: Confea. Mutua RS. Apoio: Sinaleiro Projetos, Digicom, EBM Telecom e Ares. Realização: AEA Sinos, Unicinos e ITT Performance. Transmissão: Escala Humana. Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor.
Você está pronto para ser o agente transformador do nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo neste momento na tela e avalie a participação do Confea como patrocinador deste evento.